Falando de Lula e Bolsonaro, essas últimas 2 semanas, Capelli, foram interessantes não pelo Lula e não pelo Bolsonaro, mas sim pelas suas respectivas esposas, porque tanto Janja deu o que falar na viagem à China, numa conversa com o presidente Xi Jinping, e agora Michele Bolsonaro voltou à tona. Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama do Brasil, o nome dela voltou aos holofotes, primeiro por conta de uma possibilidade de candidatura no ano que vem e segundo por conta da demissão de um auxiliar muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente pode dizer que a culpa é das ex-mulheres, Capelli? Das mulheres, no caso, ex-primeira-dama e primeira-dama. Pois é, Janja e Michele no radar, Neila, como você bem disse. Janja por conta de um atrito que gerou na China, ao falar que o presidente da China, Xi Jinping, deveria atuar para regulamentar o TikTok, a famosa rede social criada na China. Isso gerou um desconforto muito grande no entorno de Lula, né, porque acharam que era uma interferência ali da Janja, numa reunião que é muito estratégica para o Brasil. A China é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, são bilhões e bilhões de reais ali que caem na nossa balança comercial a nosso favor. E depois disso, a Michele Bolsonaro acabou sendo pivô da demissão de Fábio Van Garten, secretário de comunicação durante o governo Bolsonaro, porque descobriu-se mensagens trocadas em janeiro de 2023, mensagens nas quais Van Garten dizia que preferia votar em Lula a votar em Michele Bolsonaro para a presidência da República. Essas mensagens foram trocadas com Mauro Cid, um tenente-coronel que foi auxiliar, né, de ordens do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, quando tomou ciência dessas mensagens, ele antecipou, né, numa conversa comigo, que iria conversar com Valdemar para saber que providências tomar. E aí, né, depois da conversa com o Valdemar, a providência foi bastante enérgica, né, de demitir Fábio Van Garten do Partido Liberal, do PL. E aí, o que acontece? Tem um bastidor que eu apurei também, Neila, que os auxiliares de Bolsonaro, ajudantes de ordens, assessores mais próximos, tinham uma relação um pouco delicada com a Michele por conta da postura que ela adotava no Palácio da Alvorada. Dona de casa, de esposa, uma postura política? Era uma postura de dona de casa e de esposa. Porque o que acontecia no Palácio da Alvorada? O Palácio da Alvorada é residência oficial do presidente da República, mas também é muito usado para reuniões políticas, né? E aí, imagina, reunião lá toda semana. E a Michele delimitava os espaços da casa para saber onde os assessores, auxiliares podiam transitar e onde eles não podiam transitar. Porque a Michele argumentava que a casa, né, a residência oficial do presidente, servia para essas reuniões, mas também era moradia dela, da filha dela. A gente lembra que quando Bolsonaro foi eleito, a filha caçula de Bolsonaro e Michele, Laura, tinha 8 anos. Então, Michele delimitava os espaços e também reclamava quando, por exemplo, tinha reunião até tarde da noite, as pessoas falavam alto e tal, e ela descia, né, são 2 andares ali, e a Michele descia para dar uma bronca ali no pessoal, falar, olha, silêncio, não sei o quê, minha filha tem prova amanhã. Então, assim, ela fazia uma postura meio sargentona no Palácio da Alvorada. Isso foi o que o próprio Bolsonaro me explicou também numa conversa, dizendo que Michele, entre aspas, botava ordem na casa e que aí assessores e auxiliares ficavam incomodados. Aí dá para você imaginar um pouco a situação. Imagina seu ajudante de ordens, né, do presidente da República, chegar para despachar. Aí tá a Michele Bolsonaro, que é primeira-dama, mora na casa, delimita ali os espaços, né? Muitas vezes, os auxiliares, ali no fim de semana, queriam usar a piscina. Michele também bloqueava, porque a filha dela, Laura, estava usando a piscina, né, com trajes de banho. Despachar na piscina? Isso daí já é mais reuniões informais, né? Não só para despachar. A gente lembra também que o Palácio da Alvorada é usado para confraternizações também. Bolsonaro usava, Lula usa, por exemplo, para fazer reuniões também com atores políticos, para receber no final de semana, churrascos e tudo mais. Isso é algo que praticamente todos os presidentes, no exercício do cargo, usufruem do Palácio da Alvorada para reuniões formais e também informais. E nessas reuniões informais é que Michele, algumas vezes, proibiu o uso da piscina porque a filha, na ocasião, estava em trajes de banho na piscina
e por isso ela bloqueava ali o acesso. Então essa postura meio sargentona de Michele, que Bolsonaro afirma que botava a ordem na casa, acabou que, ao longo dos anos, desgastou a relação com assessores, com auxiliares próximos, e, na visão de Bolsonaro, foi o que levou aliados dele próximos a ter um atrito com Michele Bolsonaro. A gente lembra que tem uma mensagem de Mauro Cid com Marcelo Câmara, os dois assessores mais próximos de Bolsonaro, em que Marcelo Câmara diz: estive com a primeira-dama hoje, sua amiga, risos, né, ironicamente. E Cid fala: nossa, né, enfim, que nem falava com Michele direito. Isso está numa mensagem de WhatsApp revelada pelo jornalista Aguirre Talento, e que, quando Bolsonaro tomou conhecimento, aí ele foi para cima, né, do Van Garten, digamos assim, o que culminou com a demissão do Van Garten, por conta da mensagem de Van Garten com Mauro Cid, nas quais, nessas mensagens, ambos disseram preferir votar em Lula a votar em Michele Bolsonaro. Portanto, Janja, lá na China, e Michele Bolsonaro, aqui no Brasil, dando que falar ao longo desta semana. Sim, Neila, sua análise está correta. A primeira-dama e a ex-primeira-dama viraram, né, ganharam o centro dos holofotes nesta semana. No caso da Michele, eu acredito que as esposas e as mães que estão nos assistindo vão entender o posicionamento dela. Eu acredito que sim. Os assessores que desculpem aí as esposas dos presidentes. Capelli, obrigada, viu? Obrigada pela análise, obrigada pela participação aqui com a gente. Quem quiser ler mais, acessa lá, coluna do Capelli no portal metrópolis.com. Até mais, Capelli. Até mais. Tchau, tchau.